Tem uma fase na vida da mulher que ninguém explica direito. Ninguém te prepara, ninguém senta com você e fala: olha, daqui a alguns anos você pode começar a chorar sem motivo, ficar irritada do nada, acordar às 3 horas da manhã com o cérebro fazendo reunião sem você pedir e talvez começar a questionar até quem você é. E sabe o pior? Você acha que o problema é você, que você está exagerando, que ficou sensível demais, ou pior, que está enlouquecendo. Mas e se eu te dissesse que talvez seja só o seu corpo mudando e que essa mudança tem nome? Olá, seja muito bem-vinda à nova temporada do Dominando as Suas Emoções. Voltei! Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga, neuropsicóloga e nos últimos tempos também uma mulher tentando entender o que os hormônios resolveram aprontar comigo. E hoje a conversa é muito pessoal. Porque hoje eu quero abrir uma nova temporada aqui no podcast. Perimenopausa sem filtro. Sim, aquela fase misteriosa que parece que sequestra sua paciência, bagunça seus hormônios, mexe no humor, nas relações e na autoestima. E ainda faz você achar que perdeu a senha da própria personalidade. E antes que você pense, mas isso é menopausa? Não. E aqui já começa uma confusão gigante. A perimenopausa é tipo aquele trailer caótico antes do filme principal. Ele pode começar anos antes da menopausa, às vezes 8, 10 anos antes. E é quando seus hormônios começam a oscilar. Não cair de vez, oscilar. Ou seja, seu corpo acorda e decide brincar de montanha-russa hormonal. Uhul! Um dia você tá ótima, no outro quer largar tudo, mudar de cidade, mandar alguém embora e chorar vendo propaganda de margarina. E eu queria te dizer uma coisa importante. Se isso está acontecendo com você, você não está sozinha e talvez pela primeira vez você esteja entendendo o que está acontecendo, porque comigo também foi assim. Mas deixa eu te contar primeiro como eu descobri. E eu preciso te dizer, foi quase um roteiro de suspense emocional, hein? Tudo começou de um jeito muito estranho. Meu corpo começou a dar sinais, mas sinais daqueles que fazem a gente pensar, não, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu comecei a ter umas tonturas, uma vontade de chorar sem explicação. Aí a psicóloga de plantão dentro de mim, né, começou a fazer aquele scanner mental. O que será? Será ansiedade, estresse, burnout, esgotamento? Não, algo que não me dei conta? Mas não era só isso. Veio uma fome absurda, daquelas que parece que você acabou de comer e o corpo responde, obrigada pelo aperitivo. E a refeição, cadê? Meu corpo começou a ficar diferente, mais inchado, uma sensação estranha, quase como se eu não estivesse cabendo em mim mesma. E aí veio o plot twist. Minha menstruação atrasou. Não um dia, não 2, 10 dias, 10. E eu pensando, meu Deus do céu, será? Porque convenhamos, a mente da mulher vai embora rapidinho nessas horas. E junto com o atraso vieram sintomas muito parecidos com gravidez. Sensibilidade emocional, corpo estranho, oscilações, uma sensação de que tinha algo completamente fora do eixo. E eu entrei em desespero. Bora fazer exame? Fui lá e fiz. Negativo. Respirei, mas ao mesmo tempo pensei, então por que meu corpo está desse jeito? Passaram alguns dias, os sintomas continuavam. A menstruação, nada. A cabeça começou a criar a teoria. Será que o exame falhou? Porque, claro, a ansiedade também é criativa. Fui lá e fiz de novo. O que deu? Negativo novamente. E eu já estava naquela mistura de alívio com confusão. Porque quando a gente não entende o que está acontecendo com o próprio corpo, bate uma insegurança muito grande. Parece que você perdeu o manual de instruções de si mesma. Até que eu fui à médica. Expliquei tudo, os sintomas, as tonturas, a vontade de chorar, a fome absurda, o corpo inchado, o atraso. Ela me olhou com aquela calma.
de quem já sabia exatamente o que estava acontecendo e disse uma frase que sinceramente mudou tudo para mim. Vivi, todas essas oscilações, o atraso menstrual, os sintomas físicos e a sua idade, isso tem nome? Perimenopausa. E eu lembro de pensar, como assim? Porque na minha cabeça, a menopausa era uma coisa distante, era calorão, era parar de menstruar, era algo lá na frente. Não aquilo, não agora. E foi aí que eu descobri uma coisa importante. A perimenopausa, ela não chega batendo na porta, ela chega bagunçando a casa inteira. E você ainda fica se culpando pela bagunça. Porque ninguém te avisa que ela pode parecer ansiedade, pode parecer burnout, pode parecer tristeza, pode parecer que você está exagerando, ou até uma gravidez. E talvez você esteja me ouvindo agora pensando, meu Deus, sou eu. Então deixa eu te dizer algo que eu gostaria que tivessem me dito. Você não está ficando louca, seu corpo está mudando e quando você entende o nome daquilo que está vivendo, uma parte do medo vai embora, porque aquilo que tem nome também pode ser cuidado. E vou te contar direitinho como tem acontecido comigo, porque agora sei que será uma grande jornada. Eu não estou tendo calorões, não tive lapsos de memória que muitas mulheres relatam, mas o resto veio. E veio me perguntando, você achou mesmo que eu não ia aparecer? Oscilações de humor? Check. Ansiedade? Check. Insônia, meu amor, essa merecia até CPF, porque tem uma coisa muito específica da perimenopausa, que é você acordar no meio da madrugada. Não é nem insônia para dormir, é aquela coisa estranha de abrir o olho às 3 horas da manhã, como se o seu cérebro dissesse, bom dia, vamos pensar em todos os problemas da sua vida agora, que tal? Você está cansada, mas seu cérebro, ativíssimo, lembrando conversas de 2000 e bolinha, lista de mercado, questões existenciais, sim, meu bem, questões existenciais às 3 horas da manhã. Meu Deus, quando você não lembra que você esqueceu alguma coisa. Tudo vem à tona, como se fosse super apropriado. E além disso, vem uma irritabilidade que às vezes nem combina comigo. Aquela sensação de eu não era assim. Porque existe uma mudança neuroquímica acontecendo, né? Deixa eu só abrir um parêntese assim, bem rapidinho. Nem vai ser chato, é só para explicar um pouquinho. Mas o estrogênio, esse hormônio maravilhoso e ao mesmo tempo dramático, também influencia neurotransmissores importantes, como a serotonina, a dopamina, até o cortisol. Ou seja, não mexe só no seu corpo, mexe no cérebro, mexe no humor, mexe na forma como você sente, na tua tolerância, na paciência, na energia, na motivação, na forma como você ama, na forma como você se percebe. E talvez esse seja o ponto que menos falo. A perimenopausa não atravessa só os hormônios, ela atravessa a sua identidade. Você começa a se perguntar, quem sou eu agora? Porque o corpo muda, as emoções mudam, os filhos crescem, os seus pais envelhecem, os relacionamentos mudam, o desejo muda. E às vezes você olha para a própria vida e pensa, peraí, em que momento eu me perdi aí de alguma coisa que está acontecendo? E é aí que muita mulher começa a sofrer silenciosamente. Porque ela continua funcionando, vai trabalhar, cuidar da casa, viver a vida, resolve problema para todo mundo, mas por dentro está cansada, sobrecarregada, confusa e se sentindo culpada, tá? Por não estar dando conta como antes. Só que deixa eu te dizer, você não precisa dar conta como antes. Você precisa aprender um jeito novo de existir. E eu falo isso também para mim, porque essa fase me ensinou algo importante, a recalcular a rota. Isso é maturidade. Tem dias que você planejou 1000 coisas e seu emocional fala, hoje não. E antes eu brigava com isso. Hoje eu tento ouvir e me acolher. Eu estou no início de uma jornada que vai durar alguns anos. Porque a perimenopausa não é uma fase de algumas semanas.
E quando eu entendi isso, precisei fazer uma escolha. Eu vou lutar contra isso o tempo todo ou vou aprender a atravessar essa fase da melhor forma possível? E eu escolhi a segunda opção. Eu escolhi entender, estudar, me aprofundar, porque quando algo mexe com o seu corpo, com o seu humor, com a sua energia, com a sua identidade, conhecimento deixa de ser luxo, vira cuidado. Então eu comecei a observar meu corpo com mais curiosidade e menos julgamento. Comecei a perceber, o que piora meus sintomas? O que me ajuda? O que meu corpo está tentando me contar? E fui criando pequenas estratégias que funcionam no meu dia a dia. Porque tem dia que eu preciso desacelerar. Tem dia que o sono não veio bom e eu preciso reorganizar minhas expectativas. Tem dia que eu preciso respeitar meu emocional. E tudo isso sem me culpar. Porque talvez um dos maiores aprendizados da perimenopausa seja esse: parar de se abandonar para continuar funcionando. E você sabe de uma coisa que eu quero muito trazer aqui nessa série? Todo o lado psicológico da perimenopausa. Porque quase todo mundo fala dos hormônios, mas pouca gente fala sobre o que acontece dentro da mulher. Na autoestima, nos relacionamentos, na identidade, na sexualidade, na maternidade, no casamento, na carreira, no cansaço emocional de uma mulher que passou décadas cuidando de todo mundo e agora talvez precise aprender a olhar para si. Porque não é só uma mudança hormonal, é uma travessia emocional. E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante. Se você começou a perceber sintomas, oscilação de humor, mudança no ciclo menstrual, ansiedade, insônia, irritabilidade, cansaço fora do normal, procure ajuda. Não espere piorar. Busque uma avaliação com uma ginecologista. Ela costuma ser a principal profissional nesse processo. Em alguns casos, dependendo dos sintomas hormonais, metabólicos ou até da necessidade de investigação mais ampla, uma endócrino também pode ajudar. Porque a informação muda tudo. Ajustes certos mudam tudo. Cuidado muda tudo. Essa fase pode ser difícil, mas ela também pode ser a melhor fase da sua vida. Porque talvez seja a primeira vez que você escolha viver de um jeito que realmente faça sentido para você. E eu quero atravessar isso com você, sem romantizar. Mas também não vou te assustar, tá? A gente vai falar com verdade, com ciência e com acolhimento. Porque se vamos passar por essa montanha-russa, então vamos passar da melhor forma possível, não é mesmo? Porque tem uma coisa que eu quero muito que você guarde, é que a perimenopausa não é o começo do fim, ela pode ser o começo de um reencontro, com uma versão sua mais consciente, mais madura, mais inteira, mesmo no caos. Então, se você conhece uma mulher que anda dizendo: não sei o que está acontecendo comigo, compartilhe esse episódio, porque talvez ela não esteja difícil, talvez ela esteja hormonal. E antes de ir embora, me conta lá no Instagram o que a perimenopausa já aprontou com você? Ou você ainda acha que está ficando louca? Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e vou caminhar com você nessa jornada. Toda segunda-feira tem episódio novo do Dominando as Suas Emoções. Cuide bem de quem você escolhe ser todos os dias. E lembre-se, você continua na central de controle da sua divertidamente, mesmo quando os hormônios resolveram bagunçar os botões. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!